as baratas, ele eu morava no quintal da casa dele. Ele morava na casa da frente, e tinha uma casa no fundo. Eu morava com a família lá, que eu era menor de idade. Eu tinha 15 anos somente, e ele tinha 16. E para ir na escola de manhã ele tinha muita dificuldade para acordar, entendeu? Mas no dia que foi para pegar as baratas, ele levantou bem cedo. Eu até achei estranho assim o comportamento dele, acordar bem cedo assim. Eu tinha até pensei assim, poxa, eu nunca vi, olha só, ele está trabalhando. Eu pensei que ele estava trabalhando, né? Mas na verdade ele não estava. Ele estava levantando umas tábuas, e essas tábuas ficavam perto de uma privada. E o que aconteceu? Ele tinha muita barata lá. Então ele pegava com a mão assim, ia colocando dentro do vidro. E eu não estava entendendo nada, né? Aí eu perguntei para ele por que ele estava pegando as baratas, para que ele falou que eu ia ver depois. Aí eu já fiquei assim, pensando que ele ia fazer alguma travessura com as baratas, alguma coisa, jogar em alguém. Eu fiquei pensando nisso. Aí eu já nem quis me envolver nisso, né? Eu só fiquei olhando mesmo. Aí ele, com um pote cheio de barata, pote de vidro, aí foi lá pro bar da esquina. Na época a rua tinha ladrilho não, paralelepípedo, aquelas pedras, não tinha asfalto ainda. Aconteceu em Santo André, em 1996. Então eu lembro muito bem, né, dessa maldade que ele fez. Assim, foi algo assim bem premeditado, algo que ele pensou, e ele sabia que ia dar certo, né? Porque eu fiquei acompanhando assim de longe, que eu era muito medroso, sempre fui medroso assim das coisas sair fora do controle, né? Aí ele foi lá, entrou no bar, e eu fiquei observando de longe. Aí eu ouvi quando o seu João, um velho, que ele desafiava as pessoas a comer inseto. E quem comesse, a pessoa levava o dinheiro, quem comesse o inseto. Mas essas brincadeiras de comer inseto começou porque tinha um programa de TV no SBT, eu acho, não sei. E lá eles faziam essas apostas de quem comesse um inseto, o bicho, e ganhava a competição. Aí começou a se espalhar isso daí. Só que lá na TV era inseto, bichos tratados, cuidados, né? Eles eram bem cuidados. Já as baratas foi pego lá perto da privada, de uma fossa que tinha lá. Aí então ele fez isso, né? Levou até lá, e um velho chamado João pegou as baratas na hora. Quando viu, traz aí, deixa eu ver o que é isso aí. Aí ele falou, é baratas. Moleque, traz aí, vamos fazer uma coisa diferente hoje, né? Vamos fazer uma aposta, quem comer uma barata vai ganhar. Vamos fazer a aposta aqui, ganha aposta. Aí apostou com um outro velho lá, chamado Luiz. Aí ele que ganhou a aposta, que ele conseguiu comer. Aí ele jogava cachaça por cima. Quando ele colocava a barata na boca, esmagava e jogava cachaça. Aí todo mundo estava se divertindo, batendo palma. Foi aquela festa lá dentro do bar. E o Gabriel, que era a família dele é evangélica, ele estava lá no canto, lá só esperando ver o final, o desfecho do que ia acontecer. E não era nada bom, ele sabia que não era. Então ele ficava lá, ele ficava assim desconfiado. Ele era muito parecido com aquele ator que fez a novela Éramos Seis, o Alfredo. Ele é muito parecido, o jeito, todo. Só que o Alfredo já era mais, assim, meio gordinho. Ele não, ele tinha uns músculos, assim, ele já era bem mais forte. Mas era muito parecido o comportamento deles dois. Aí, deu o que deu, o velho foi apostando,
vomitando e demorou um tempo, ele começou a passar mal, ficar branco, pálido, aí depois começou a vomitar e passou muito mal, era vômito. Aí quando seu João, começou a vomitar e depois caiu no chão, aí o Gabriel ficou dando muita risada, tanta risada, mas ele ria, colocava a mão na barriga, assim, de tanto rir. Ou seja, o plano que ele tinha na cabeça deu certo, né? Então ele queria ver aquele show, né? Do homem lá no chão caído, do seu João lá no chão. Então ele queria ver isso aí. Mas o velho passou tão mal que a ambulância teve que ir lá buscar ele. Aí ajudaram lá, deram uns remédios para ele e depois ele ficou bom, entendeu? Mas estava muito mal, estava pálido, não queria se levantar. E foi uma travessura assim que eu nunca esqueci. Aí eu resolvi contar, porque gente assim com cabeça para fazer o mal, mas eu não sabia que existia assim, dessa forma assim, tão diferente, né? Assim, pegar e saber que a pessoa é de um jeito e você usar a personalidade daquela pessoa para ferrar a pessoa, para acabar com ela, entendeu? Foi o que ele fez. Agora não sei se ele estava com raiva do seu João, porque ele falou que o seu João tinha falado umas besteiras para ele, tinha brigado com ele uns dias atrás. Aí eu fico pensando que foi por causa disso. Ele queria se vingar e não tinha como, então ele pensou, ele gosta de fazer aposta, ele não é o bonzão, então agora eu vou levar uma coisa lá que ele vai fazer uma aposta e vai se dar mal. Aí eu acho que foi isso. E ele fazia muitas coisas erradas, mas eu gostava de brincar com ele. Ele tinha umas brincadeiras muito boas, mas tinha umas que era muito pesada e às vezes eu não conseguia acompanhar ele, né? Que eu era muito medroso, tudo. Aí às vezes ele até me xingava tudo. Aí depois que eu fui embora de lá, eu nunca mais tive contato com ele, né? Aí eu só sabia dele assim por longe, né? Sabia que ele estava morando lá, tudo e tal, mas aí depois eu fui viver minha vida, né? Depois eu fui também já, depois eu fiquei maior de idade, então tudo aconteceu assim. Mas vale a pena lembrar